Olá, começa agora o Saber Direito Debate. Aqui no estúdio eu recebo o professor Gladstone Filippo Santana. Ele é professor de Direito Administrativo, assessor jurídico público e especialista em Direito Público e Previdenciário. Ao longo da semana, ele esteve no Saber Direito Aula, ministrando o curso Controle do Estado e os TCs, os Tribunais de Contas. Na primeira aula, falou sobre aspectos gerais de controle. Na segunda, sobre controle legislativo. Na terceira, sobre licitações, consórcios e o TC. E na quarta aula explicou sobre admissões, aposentadorias e o TC. E na quinta e última aula falou sobre controle administrativo e judicial. Professor Gladstone, seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, podendo contribuir aí com um pouquinho de informação e discorrendo aí sobre um tema tão importante, tão relevante. É verdade. Para que haja consolidação da democracia, sistemas de controle. É importante a gente debater e conversar sobre esses assuntos relevantes para o nosso país. Sem dúvida nenhuma, o prazer é todo nosso. Bom, eu gostaria de começar a nossa conversa tendo como gancho o seguinte, as manifestações do ano passado. Nós podemos dizer que aquelas manifestações seriam uma forma de controle social e a partir disso, qual é a diferença também do controle social e do controle de políticas públicas? Por favor, professor. Bom, a gente está aí a voltas com essas manifestações populares. A gente tem noção de que muitas dessas manifestações, elas são oriundas de movimentos populares que às vezes não encontram respaldo de fato num pleito, numa ata digna de reivindicação, de controle, né? Então, o controle social mesmo, tecnicamente, juridicamente falando, é o controle que é exercido pelo cidadão em relação às atuações do poder público. É um controle previsto na Constituição, é um controle que tem por finalidade a verificação e a provocação da verificação dessas irregularidades de atuação da administração, do poder público em relação ao sistema jurídico positivo, em relação à ordem jurídica estabelecida. Uhum. As manifestações populares, elas não podem ser confundidas com controle social, porque o que se busca nessas manifestações populares não é essa verificação de controle, essa verificação de atuação conforme o ordenamento jurídico, e sim ela tem um cunho de reivindicação. Nessas manifestações populares, há a reivindicação de algum pseudo-direito ou a reivindicação de algum serviço público, e isso não pode e não será considerado como controle social. O que seria, por exemplo, o exercício de um controle social? Bom, a Constituição ela elenca várias atuações de controle social à disposição do cidadão. Por exemplo, as audiências públicas é uma espécie de controle social. É um controle previsto na Constituição, não é um controle utópico. Uhum. Não é algo que surgiu sem uma sistematização. Existe uma sistematização, existe uma procedimentalização desse tipo de controle, do controle social. Então, por exemplo, as audiências públicas que uma licitação acima de 150 milhões exige, é uma espécie de um controle social. A participação da população no que tange à política orçamentária, o orçamento participativo, isso é controle social. Uhum. Isso é diferente de um pleito de reivindicação. Um plebiscito seria? O plebiscito também é uma consulta pública, que você apontou de maneira brilhante. É uma consulta pública, passa a ser um controle social também, né? Porque aí há um cunho de verificação, ok, aí está tudo certo. Agora, manifestação popular reivindicatória, a gente está muito acostumado a ter, por exemplo, assassinatos ou crimes brutais em que as pessoas saem na rua pedindo paz, Isso não é controle social. Isso tem um viés de reivindicação e não de verificação de conformidade de atuação da administração pública. Dentro da esfera jurídica, teria alguma colocação, algum nome, talvez, para essas manifestações ou não? Simplesmente atuações participativas, movimentos populares. Legais.
que não são legais no ponto de vista do direito à manifestação, mas não institucionalizado, não previsto na Constituição como controle social. Certo, entendi. E vamos fazer também a diferença do controle de políticas públicas, fazer essa ligação? Sim. Como eu havia dito em uma das aulas, né, a política pública é um conjunto de ações governamentais que tem por finalidade atender à satisfação coletiva. Então, o governo é responsável, e a Constituição é pródiga nisso, a Constituição tem diversas conotações programáticas, diversas metas a serem atingidas de política pública, que, às vezes, até pouco tempo atrás, escapavam do controle judicial. Então, a política pública, hoje em dia, ela é um pouco mais observada de perto pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele, dentro dos limites normais constitucionais, ele atua controlando política pública, não que ele possa interferir diretamente no mérito ou na discricionariedade da atuação dessa elaboração de política pública, mas ele pode atuar no sentido de tentar demonstrar a necessidade de preservar uma dignidade da pessoa humana, de preservar o mínimo existencial, o núcleo essencial dos direitos fundamentais. Então, todas as vezes que uma política pública não atende esse núcleo essencial ou esse mínimo existencial, embora seja uma ação governamental de cunho discricionário, o judiciário atende essa demanda, ele tem que participar desse controle, não em relação a mérito, mas sim como guardião da Constituição. É nesse sentido que a política pública ela é atualmente controlada pelo judiciário, não de maneira profunda, mas tangenciando esse mínimo existencial, esse núcleo essencial dos direitos fundamentais. Perfeito, está aí explicado. Eu vou chamar um intervalo então, professor, porque daqui a pouco eu volto com o professor Gladstone para a gente tratar do Tribunal de Contas, dos tribunais de contas, na verdade, muito ditos aí durante as aulas, não é isso? Exatamente, perfeito. Te espero, daqui a pouco a gente volta então com o segundo bloco do Saber, Direito e Debate. Até já. Estamos de volta e aqui comigo o professor Gladstone Filippo. Professor, como eu havia dito no final do primeiro bloco, eu gostaria de entrar agora nos tribunais de contas, na verdade, né? Então, antes de mais nada, eu gostaria de saber o seguinte, ele pertence, na verdade, à estrutura do poder legislativo? Há uma divergência em torno disso ou não? Como funciona? Realmente é um tema bem polêmico. Vamos falar primeiro rapidamente sobre a natureza do Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas é um órgão previsto em quase todos os países oriundos desse eixo ibero-americano, anglo-saxão. Quase todos os países detêm uma Corte de Contas. Alguns possuem políticas de controle um pouco mais específicas, diferentes da nossa, outros nem tanto, mas o Tribunal de Contas vamos falar especificamente aqui do nosso país, ele é um órgão de uma importância ímpar, porque ele é um órgão responsável pelo auxílio à Casa Parlamentar, às casas parlamentares, né, no que tange a controle financeiro e político. Então, o Tribunal de Contas ele atua sobre as medidas administrativas, sobre os atos da administração pública, no que pertine a questões de legalidade, de legitimidade, questões de economicidade, assim como eventuais aplicações de subvenções, assim como renúncia de receitas. Então, a participação do Tribunal de Contas, a importância dessa Corte de Contas, ela é refletida na abrangência que a Constituição deu a essas cortes a partir de 88. Na verdade, a Constituição, em momento algum, diz que o Tribunal de Contas é um órgão do Poder Legislativo. Isso é um erro, é um equívoco, vamos dizer assim, que é passado de geração para geração no que se refere ao ensino do direito administrativo. O Tribunal de Contas, no nosso país, não é um órgão que pertence à estrutura do Legislativo. O Tribunal de Contas é um órgão que auxilia o Legislativo nessa árdua tarefa de controle legislativo. Por que ele é passado dessa maneira, como um órgão do Legislativo? Exatamente porque ele está tratado no capítulo voltado ao Poder Legislativo,
né, na Constituição, no artigo 70, a partir do artigo 70, e ele age exatamente no controle financeiro, que é uma tarefa própria do Poder Legislativo. E aí confundem. Há essa confusão. Confusão, mas não é. Na verdade, a meu ver, e aí existe essa divergência, alguns outros doutrinadores também concordam com essa tese de que o Tribunal de Contas seria um órgão, uma instituição pública independente de qualquer outro poder, com autonomia, com independência, um órgão de caráter constitucional, com status constitucional. A que poder ele seria subordinado, então? Não estaria subordinado a nenhum poder. Essa é a grande verdade, né? O Tribunal de Contas, a mesma dificuldade que a gente tem de dizer que o Ministério Público é vinculado a algum poder, é a dificuldade que a gente encontra de vincular o Tribunal de Contas. Né? Foi um ótimo exemplo que o senhor deu. Acho que em Portugal, por exemplo, há expressamente na Constituição lusitana que o Tribunal de Contas dele é um órgão do Poder Judiciário. Né? Aqui há essa confusão. Tribunal, Poder Judiciário, não é. Tribunal de Contas, Poder Legislativo, também não é. Então ele fica naquele limbo ali, ele é como se fosse um quarto, entre aspas, um quarto poder. Né? Só para frisar e acrescentar isso aí, aqui no Brasil nós só temos, de fato, 3 poderes constitucionalizados, né? Certo. Legislativo, Executivo e o Judiciário. Mas, por exemplo, na Venezuela, eu teria um 5º poder, são 5 poderes lá. Além dos 3, eu tenho o poder eleitoral e o poder cidadão, onde se encaixam os tribunais de contas e o Ministério Público. Entendi. Entendeu? Então, na verdade, o Tribunal de Contas ele tem essa importância na democracia brasileira, no controle de contas, mas ele não é propriamente um órgão do aparato legislativo. Ele é um órgão de auxílio, mas não pertencente à estrutura. Perfeito, entendido. Bom, e sobre ele também, eu gostaria de saber o seguinte, existe algum limite para a atuação do Tribunal de Contas? Qual a extensão da atuação dele? Até onde ele vai? Pois é. A Constituição de 88, ela ampliou e muito essa abrangência de controle. Né? Se a gente for analisar com cuidado o artigo 70, caput principalmente, e o seu parágrafo único, por consequência, a gente vai ver que o Tribunal de Contas ele tem o controle sobre qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que, de qualquer forma, arrecade, gerencie, administre, né, guarde bens, valores e dinheiros públicos. Então, a abrangência desse controle é extremamente considerável. Amplo, extremamente amplo o controle que o tribunal exerce. Qualquer um, até mesmo nós dois, se de alguma forma nós dois administramos ou gerenciamos recursos, bens ou valores públicos, nós estaríamos sujeitos ao guarda-chuva desse controle, dessa ingerência do Tribunal de Contas sobre a nossa administração pública. Bom, para a gente esgotar esse tema e fechar esse nosso segundo bloco, eu queria saber do senhor o seguinte, qual tipo de controle existente entre os tribunais de contas e os consórcios públicos? O consórcio público é um instituto novo, criado recentemente no ordenamento brasileiro. Ele já era previsto no artigo 241 da Constituição. Ele foi regulamentado em 2005 pela Lei 11.107. E o consórcio público ele é uma espécie de gestão associada de um determinado serviço público. É mais ou menos assim, falando no linguajar mais coloquial, né? É um ente federado que não tem possibilidade, recurso para poder manter um determinado serviço de maneira adequada, se associa a outro ente, que se associa a outro ente e juntos, com mais força, eles conseguem gerenciar determinado serviço público. Isso é um consórcio. O consórcio público é formado por essa associação apenas de pessoas federadas, ok? Então, a grande dificuldade, e é bom que se frise, a grande dificuldade é identificar como é que funciona o controle que o Tribunal de Contas exerce sobre os consórcios públicos, tendo em vista que nós temos aqui no nosso país um Tribunal de Contas para cada estado da federação, nós temos um Tribunal de Contas próprio da União Federal e nós temos 2 tribunais de contas de municípios próprios do município, que é o Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, por exemplo, num consórcio formado por 3 entes, cada um com seu próprio tribunal,
como é que seria o controle? Porque não é admissível esse controle plurimo. Né? Como é que seria feito esse controle? Só deve um fazer só o tem que controle. controlar. E quem é esse um só? A resposta está na própria lei, no artigo 9º, parágrafo único. Esse um que controla é o responsável pelo controle de contas anuais do representante legal do consórcio, que é o chefe do executivo de uma dessas pessoas federadas consorciadas. Ah, entendi. Então, aí que moraria a dúvida, Aí né? que moraria a dúvida, e a gente está dissipando essa dúvida aí tão comum entre os estudantes de direito. Eles não conseguem entender como é que funciona esse controle plurimo, e não há um controle plurimo. É um tema bastante complexo. Acho que o Tribunal de Contas daria uma prosa para muitos programas ainda. Nossa, O que o senhor acha, que ponto que o senhor acha que seria interessante de estudo mais aprofundado sobre o Tribunal de Contas mesmo? Bom, é o que você disse. Além desses que a gente já comentou, claro que são de extrema importância, o senhor levantaria mais algum questionamento, mais alguma questão? Olha, falar sobre Tribunal de Contas é falar sobre controle. Não há como dissociar uma ideia de outra. Né? E sobre controle, a gente tem a cada dia, a gente tem outros e mais instrumentos de controle. Então, cada vez mais, as autoridades públicas, elas procuram, aqueles com intenções diversas, procuram burlar determinados regulamentos, determinadas leis, e o Tribunal de Contas ele tem que estar sempre atento a esses mecanismos novos. E ele está, por incrível que pareça, o Tribunal de Contas ele tem uma jurisprudência muito rica, pouco explorada pelo estudante de direito, mas muito rica. Os ensinamentos contidos, embora não tenham caráter jurisprudencial, são decisões administrativas, mas, embora desprovidos desse caráter de mutabilidade, de abstração e generalidade, próprio da lei, ou de caráter de definitividade da decisão judicial, é muito rico, é muito gratificante, é muito bom para o estudante de direito se debruçar sobre essa jurisprudência do TCU, principalmente do TCU. O site do TCU traz inúmeros informativos, inúmeras súmulas de decisões próprias dele mesmo. E a cada dia ele vai se renovando. A cada dia ele vai buscando novas alternativas. A cada dia ele vai buscando uma forma diferente, acompanhando esse movimento de modernização da administração pública e acompanhando também alguns deslizes das nossas autoridades em relação a dinheiro público. Tá ótimo. Obrigada pela dica. Fica aí para vocês, hein? Se atentem. Daqui a pouco eu volto com o terceiro e último bloco do Saber, Direito e Debate. Não sai daí, até já. Estamos de volta aqui comigo, o professor Gladstone Filippo. Chegou a hora da gente falar sobre os nossos livros, os livros que ele trouxe, na verdade, para indicar como forma de estudo para vocês. Então, sobre eles que eu gostaria de falar agora, professor, vamos falar sobre esse primeiro aqui, Controle da Administração Pública, de Odete Medawar. Isso. Por que esse livro é especial? Por que o senhor o considera importante? Olha, a professora Odete Medawar, ela é uma administrativista muito reconhecida no seio jurídico. Ela tem uma linguagem muito fácil. A professora Odete Medawar, ela traz noções históricas, ela traz conceitos históricos. E esse livro aí é um dos únicos livros próprios de controle da administração pública. Ou seja, embora a professora seja uma administrativista voltada a todos os assuntos de direito administrativo, ela foca a atenção no controle da administração pública nesse livro. Então, para o nosso tema da nossa semana, esse livro é fundamental para quem quer aprofundar. O controle realmente tem que estar na ponta da língua, né? É específico, está na ponta da língua. Bom, temos esse outro servidor público na atualidade, José Maria Pinheiro Madeira. Fala um pouquinho dele para a gente. Bom, o professor Madeira, José Maria Pinheiro Madeira, ele é um professor também muito reconhecido, ele tem várias obras, né, sobre direito administrativo, e ele tem um livro que é específico, até recomendado pelo ministro Marco Aurélio, até recomendado na biblioteca do STF, né, a fins de consulta, que é servidor público na atualidade. É sobre os cargos? É sobre o servidor público, é sobre o controle de admissão, de aposentadoria, que a gente tratou aqui. Então é um livro específico para isso, para quem quer se aprofundar
em temas de servidor público, eu recomendo fortemente a literatura do professor Madeira, como é conhecido, né? Esse livro aí é um livro que é até difícil de achar, porque pouquíssimos exemplares nas livrarias, mas quem achar, agarre, porque é uma boa chance de você estudar servidor público. Ótimo. E esse aqui, só pela capa, ele me parece interessantíssimo, assim. O professor Alexandre Maza é um dos professores da nova geração do direito administrativo, que traz uma linguagem muito fácil, muito didática. É um livro que traz o direito administrativo separadinho por tópico. Eu estou vendo aqui dentro. É de fácil leitura, sem o juridiquês rebuscado. Né? Então, é um livro que eu também recomendo para aqueles que estão iniciando na carreira do direito administrativo, aqueles que gostam, né? Porque eu sei que tem alguns que não gostam do direito administrativo. Não é uma matéria amada por todos, né? Não é uma matéria amada. Apaixonante. Exatamente. Mas desde que a gente consiga passar para o aluno a importância, porque o direito administrativo, ele permeia a nossa vida. Se você sai, é multado, se você estaciona o carro, o seu carro é rebocado, para onde você vai se socorrer? Do direito administrativo. A sensação que eu tenho em relação ao direito administrativo é como do constitucional. A partir do momento que você entende ou aprende a aprender... Exatamente. Você passa a gostar. Você toma gosto. É isso mesmo? Exatamente isso. A minha sensação é essa, e foi essa na Exatamente minha época de isso, estudo. não é? Exatamente isso. Se você se familiariza com o tema, se você consegue ter as duas visões, porque o direito administrativo você precisa ter as duas visões. De dentro para fora e de fora para dentro, ou seja, daquele que vê a administração pública e daquele que participa dela. Se você consegue ter a combinação dessas duas visões e se você consegue entender o núcleo essencial do direito administrativo, você não vai querer saber de outra coisa. Dentro da carreira jurídica, é essa matéria que você vai se prender. Perfeito. Bom, e temos esse último, está até fechado aqui, curso de Direito Administrativo, Eliesley Silva do Nascimento, é isso mesmo? Exatamente. Da Ímpetus, né? Isso. O professor Eliesley também é um professor da nova geração. É um livro também que é bem didático, é um livro fácil de ler, é um livro da nova geração, Direito Administrativo, e que também traz todos os temas que a gente abordou aqui, entre outros temas importantes. Então, mais uma opção aí para as pessoas que quiserem se aprofundar. Me parece que o senhor também tem uma obra que deve sair até o final do ano, deve ser publicada até o final do ano. Exatamente. É sobre esse tema ou não? Não. Na verdade, é sobre direito administrativo em geral, né? Eu vou abordar questões próprias de... Conta um pouquinho dele pra gente. Pô, com o maior prazer. Na verdade, a gente está lançando um livro aí, eu, em conjunto com até mesmo com o professor José Maria Piero Madeira, a gente vai lançar um livro e também com a professora Poliana, outra professora que também está trabalhando com a gente em relação à feitura desse livro. E a gente vai lançar um livro até o final do ano voltado para aqueles que almejam concurso público. Então, é um livro de direito administrativo que traz decisões informativos, STF, STJ, TCU e os temas mais controvertidos. Porque qual é a maior preocupação? Aí eu vou falar como estudante. Né? Qual é a maior preocupação? Às vezes tem um tema específico... Que linha seguir? Aonde eu vou estudar aquilo? Porque eu não via, nenhum manual traz aquela informação. Aquela informação ela é construída jurisprudencialmente. E aonde está isso? Não tem. Então, na verdade, eu vou trazer um livro exatamente para isso, para sanar essas dúvidas. Um livro que vai contemplar questões controvertidas, questões de tribunais e questões que vão dissipar essas dúvidas que alguns manuais, alguns livros deixam em aberto para a gente. Nos casos controversos, vamos dizer assim, e na sua matéria, especialmente no direito administrativo, o concursando, a pessoa que está aí na luta visando uma carreira, ser um servidor público, enfim, uma carreira pública, aonde ela deve se apegar? Em que autores específicos ela deve se apegar? No caso das questões controversas. Ou é necessário, sim, que ela sempre cite os pontos divergentes? Como é que isso deve ser feito, professor? Bom... O que o senhor indicaria, né, nesse tipo de caso? Vamos lá. O que acontece? Estudar direito administrativo é estudar jurisprudência. O direito administrativo, diferente das outras matérias, ele não tem um código. Estudar direito civil, você estuda pelo código. Estudar direito penal, você tem um código. O direito administrativo não tem um código.
Então, o estudo do direito administrativo tem que passar necessariamente por jurisprudência. O caminho para o concursando é jurisprudência. Ele tem que ler informativos, ele tem que ler decisões, ele tem que se focar em um concurso público, ver quem é a banca desse concurso público e estudar a posição administrativa dessa banca. No direito administrativo eu não tenho posições fechadas. Cada escola, a gente tem duas escolas muito fortes aqui, a Escola Paulista, da professora Di Pietro, da professora Medauar, José Cretella Júnior, Celso Antônio Bandeira de Melo, e a gente tem a Escola Carioca, da UERJ, lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do professor Carvalhinho, José dos Santos Carvalho Filho, né, do próprio ministro Luiz Roberto Barroso, né? Então, cada escola tem, dentro de um Instituto do Direito Administrativo, uma visão. Você tem que focar o concurso, estudar a visão daquela banca e se pautar em jurisprudência. Na falta delas, eu vou publicar um livro para dissipar essas dúvidas. A gente espera o senhor trazer e mostrar aqui para a gente, viu? Com certeza, farei isso, com o maior prazer. Tá ótimo, perfeito, gente. Muito obrigada, professor, pela sua presença, por toda a explanação referente à matéria. Obrigada mesmo. E volte, então, com o seu livro e esses próximos que virão. Será um prazer enorme voltar aqui, ajudar os concursandos, ajudar os meus alunos. E vou trazer o livro e vou te presentear com um... Muito obrigada. Espero aqui ansiosa. Espero, vou cobrar. Muitíssimo obrigada a você também pela companhia, você que sempre nos segue e acompanha as nossas aulas. E não se esqueça, se tiver qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet e acompanhar os outros programas da casa também. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Te espero de novo semana que vem. Até lá, tchau. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.